Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e vamos estar meditando na palavra do Senhor, que certamente vai estar falando conosco. Vamos estar orando também para que o Senhor Ele venha nos abençoar. Aleluia! Mas antes disso tudo, eu queria pedir para você dar um joinha, curtir o canal, comentar, se inscrever no canal, compartilhar, isso ajuda muito o canal e mais pessoas também vão ver também esse vídeo, vão ver essa live também, aonde que certamente o Senhor vai estar falando com muitas pessoas. Aleluia! E isso vai ajudar o canal também a divulgar uma palavra do Senhor. Então eu peço para você curtir, comentar, compartilhar para outras pessoas também, para elas verem também. Amém? Pessoas que necessitam de uma oração, estão pedindo algo para o Senhor. E às vezes o Senhor Ele fala através da sua palavra. Ele sempre fala. Às vezes Ele fala com os outros não, mas o Senhor, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, meus irmãos. Amém? Então, vamos orar ao Senhor, então, pedir a sua rica misericórdia, pedir a sua bênção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, me coloco na Tua presença, Papai querido, para pedir a Tua misericórdia, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor, eu nada sou na Tua presença, sou dependente, Senhor, do Teu amor, sou dependente da Tua graça. Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, para que o Senhor venha estender a Sua mão santa e poderosa. Senhor, abençoar-me, Senhor, abençoar também, Senhor, aquela pessoa que está assistindo, Senhor, esse vídeo, que está escutando, Senhor, a Tua palavra. Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, que envie os Teus anjos para que venha abençoar essas pessoas, para que essas pessoas, Senhor, elas venham receber lá onde elas se encontram, venham receber um milagre, a cura, a libertação, a transformação na sua vida. Senhor, visita aquelas crianças que estão acamadas, estão necessitando, Senhor. Dê uma bênção Tua, um milagre, uma cura, uma libertação, Senhor. Visita aquela pessoa que está acamada, Senhor, necessitando da Tua graça. Senhor, visita aquela pessoa, Senhor, que está perdida nas drogas, no álcool. Senhor, venha dar o livramento, a libertação para essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor. Visita, Senhor, essas pessoas, Senhor. Dê a graça para eles, repreendendo, Senhor, toda a obra do mal que se encontra ao redor dessas pessoas, Senhor. Toda obra negativa, Senhor, que venham sair em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um, Senhor, hoje, Senhor, através dessa mensagem, Senhor, que o Senhor vai estar falando conosco, Senhor. Venha falar com todos, eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus, graças a Deus. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Palavra essa que se encontra no livro de Isaías. Irmãos, Isaías 17, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 17, versículo 1. Graças a Deus. Profecia contra Damasco e Efraim. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que ali se deitarão, sem haver quem os aparte, espante. A fortaleza de Efraim
desaparecerá, como também reinos de Damasco e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó será apocada e a gordura da sua carne desaparecerá. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, aqui a palavra fala através de Isaías contra a cidade de Damasco, e Efraim fala sobre a Síria. Irmãos, nós sabemos que desde o princípio a cidade de Damasco sempre foi muito comentado na palavra do Senhor. Então hoje podemos dizer que passou-se muitos anos, centenas de anos, e ainda Damasco ela existe ainda. Aleluia! O povo sírio existe. Então essa cidade, Damasco, é muito velha. Essa cidade aqui é uma das cidades mais antigas que sobreviveu a tudo, as guerras, as lutas, as batalhas, e ela sobreviveu até os dias atuais. E ainda continua, só que uns tempos para cá, a Síria começou a entrar em guerras, em batalhas, até mesmo interna, e meus irmãos, e tá virando tudo em ruína. Essa profecia aqui de Isaías, ela está se cumprindo, meus irmãos. Ela está se cumprindo, está à porta para se cumprir. Mas isso aqui é somente um ponto de referência de muitas outras batalhas, de muitas outras guerras que estão acontecendo ao redor do mundo, meu irmão. Não é verdade? São guerras que estão sendo travadas. Agora tem uma guerra na Groenlândia, que cada qual quer um pedaço daquela terra lá. E então, hoje, meus irmãos, existe guerras e rumores de guerras para tudo quanto é lado. Mas ainda nós sabemos que não é o tempo do fim ainda, não é verdade? Não foi assim que o Senhor falou? Aleluia! Isto são sinais que haveriam de vir, mas Jesus diz assim, ainda não é o tempo ainda, mas o tempo está muito próximo. Diz a palavra de Deus, não passará essa geração antes que tudo isso aconteça. Glória a Deus. E essa geração, meus irmãos, ela já está se confirmando. Essa geração, ela está se confirmando já. Uma geração são 80 anos. Então, meus irmãos, se não for em um pouco espaço de tempo, mas está à porta. O Senhor Jesus está à porta para voltar, para buscar a sua igreja. Aleluia, porque, irmãos, tudo isso já está acontecendo ao nosso redor. Não é verdade? Todo mundo espera o número 666. Mas, meus irmãos, praticamente nós nem temos mais que esperar o número 66. Porque o número 66 é um controle. Vai ter um controle de todos os povos. Vai ter o controle. Meus irmãos, já existe esse controle de todos os povos. Já existe. Meus irmãos, se hoje o governo ele quiser caçar uma pessoa, hoje é muito simples hoje. Hoje é rápido, porque eles têm satélite, eles têm as câmeras, eles têm essa inteligência artificial que faz uma varredura.
A Bíblia diz que no final dos tempos a ciência ela se multiplicaria, meus irmãos. E então a ciência ela está aí. Hoje eles estão inventando os robôs que estão tirando os empregos do pessoal. Eles não estão muito preocupados nessa que vai dar essa massa de pessoas que vão ficar desempregadas. Eles não estão preocupados com isso. E então as coisas todas estão se confirmando. Aleluia. Nós não temos mais tempo para estar muitas vezes achando que estão falando que Jesus vai voltar, mas já estão falando desde que eu nasci que Jesus vai voltar. Meus irmãos, mas dessa vez as coisas todas estão acontecendo. Aleluia. A Bíblia diz que muitos são chamados, bem poucos que são os escolhidos. Não é verdade? Não é assim que a Bíblia diz, meus irmãos? Mas diz comigo, eu não quero ser um chamado, eu quero ser um escolhido. Mas para isso, para você ser um escolhido, você tem que se colocar na brecha. Você tem que se colocar nessa frente. Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, uma guerra que não é só uma guerra carnal, como é uma guerra espiritual também, que nós vivemos. Irmãos, muitas vezes tu vai atrás, procura trazer uma alma para dentro da igreja e Satanás, ele vem de atrás, irmão. Ele vem de atrás, ele procura tirar, tu botou um, ele procura tirar 2, 3. Satanás, ele vem com as suas mentiras, com as suas manipulações, e ele faz isso. Irmãos, ele cria contenda, mas olha, o inimigo, ele é astuto, meus irmãos. Tem muitos irmãos que dizem assim, eu sou esperto, mas olha, não tire Satanás para bobo, porque ele, meus irmãos, ele sabe muitas vezes mexer na nossa ferida, ele conhece. Nós temos que cada vez mais se colocar na presença do Senhor, procurar fazer a sua vontade, levar o Evangelho, falar, conversar com as pessoas. Você anda fazendo isso? Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos uma bênção só para nós, e nós não queremos que outras pessoas também venham a receber essa mesma bênção. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que pensar que da mesma forma que nós recebemos, que outras pessoas também venham receber. Que maravilha isso, né? E o Senhor, ele se agrada de nós. Ele se agrada porque nós estamos procurando fazer o que Ele mandou na sua palavra aí. Pregai a minha palavra, meus irmãos. Então nós não podemos mais perder tempo. Quantas pessoas que Satanás, ele tem ceifado as vidas, ele tem amarrado nas suas casas. Meus irmãos, tem muitos irmãos que não tem mais nem força nem para orar. Não é essa a verdade? Muitas vezes acham da melhor forma é criticar. É criticar, jogar pedra, pisar. Mas meus irmãos não sabem dobrar o joelho e orar. Não é verdade? Não sabem se colocar na presença do Pai. Não sabem pedir um perdão para o Pai. Aleluia. Procuram se esconder da presença do Senhor. Mas, meus irmãos, está na hora de nós se colocar na presença do Senhor, porque Jesus ele está voltando breve,
Ele está voltando. E como é que vai ficar a tua situação na presença do Senhor? Vai chegar com as mãos vazias? Vai chegar com as mãos vazias? Ele vai perguntar o que foi que tu fizeste? Vai dizer para o Senhor que ficou com medo? Tu ficou com receio? Meus irmãos, nós não podemos estar procurando muitas vezes motivo para deixar de fazer o Evangelho, para deixar de fazer a obra do Senhor. Muitos irmãos que não ajudam em nada, não procuram se esforçar em nada no Evangelho. Aleluia! Mas vamos se colocar na presença do Senhor como obreiros aprovados por Ele. Aleluia! Irmãos, está na hora de nós juntar forças, de nós se agrupar, não se espalhar. Aleluia! Porque olha, meus irmãos, ainda que nós ainda não estamos vendo nada de ruim por enquanto, e tem muitos crentes que estão acomodados, mas meus irmãos, se coloquem na situação daquele povo lá, que estão abaixo de bala, às vezes sem merecer, as criancinhas se escondendo, meus irmãos, no desespero, no choro tremendo, sem saber o que fazer, para que lado correr, muitas vezes sem ter o que comer. Talvez você vai dizer assim, mas isso aí é com eles lá, não é nada comigo, não é nada com nós aqui. Não é assim que funciona? É assim. Mas essa é a forma certa de nós agir, de nós pensar? Não é. Quem tem coração, meus irmãos, se comove com certas coisas. Aleluia. Nós temos que se colocar na brecha, pedir ao Senhor a sua misericórdia, irmãos. Não podemos somente olhar para nós. Nós temos que olhar para os lados, ver as coisas como estão acontecendo. Temos que colocar os pés no chão. Muitas vezes nós estamos vendo que tem um irmão ali que ele está sofrendo, ele está passando por dificuldade, ele está empurrando aquilo tudo solito. E nós passamos, fizemos de conta que não vimos, nós não estamos vendo o que está acontecendo. Nós temos que se esforçar. Aleluia. Que nós queremos a bênção, mas nós não queremos intimidade com o dono da bênção. Tem muita gente que é assim, quer a bênção, mas não quer ter intimidade com o dono da bênção. Não é verdade? Mas e daí? E naquele dia, como aconteceu com aquele rico lá, Lázaro. Meus irmãos, ainda dá tempo, nós temos que se colocar na presença do Senhor, pedir a sua misericórdia, pedir que o Senhor, Ele venha nos guardar, que Ele venha nos livrar, que Ele venha nos fortalecer na fé, que Ele venha nos dar os dons, derramar os dons sobre nós, para que nós podemos se colocar como obreiros aprovados na presença do Senhor, como soldados prontos, aptos para a guerra. Aleluia, para essa luta espiritual na qual nós nos encontramos. Irmãos, nós temos que olhar e pedir entendimento e sabedoria para o Senhor. Aleluia. Jesus, Ele é maravilhoso. E eu creio que o Senhor, Ele falou comigo. E tenho certeza também que Ele deve ter falado com você aí. Amém? Vamos se colocar na presença do Senhor.
E vamos aprender que devemos orar um pelos outros. Amém? Vamos orar um pelos outros. Glórias a Deus. E vamos enxergar, irmãos, que a palavra do Senhor se cumpre. Dia a dia a palavra do Senhor se cumpre. Então, o Senhor ele diz que Ele está à porta e Ele bate a porta. Aquele que abrir a porta, Ele vai entrar, vai cear, vai tomar café contigo. Ele vai ser teu amigo, teu advogado. Glórias a Deus por isso, não é verdade? Maravilhoso tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Vamos orar ao Senhor e depois, logo em seguida, estaremos se despedindo na paz do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos a Ti, Senhor. Oh Jesus amado, por ter falado com cada um de nós, Senhor, por ter nos abençoado, ter nos curado, ter nos libertado, Senhor, ter nos transformado, Senhor. Oh meu Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, glorioso é o Senhor, aleluia. Oh Jesus, visita, Senhor, essas pessoas que necessitam de uma cura, um milagre. Visita elas, Senhor, que estão presas, Senhor, amarradas, que elas venham a ser libertas, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Ah, Jesus, glorioso és Tu, bendito és o Teu santo nome. Senhor, eu só tenho a Te agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida e o que o Senhor faz na vida dos outros, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus.